Bem, uma boa tarde. Estamos iniciando o Seminário do Apocalipse, uma semana do estudo das profecias. Hoje, nós vamos estudar a introdução ao livro do Apocalipse. É interessante algumas informações necessárias para conhecer o contexto do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 95 da nossa era, quando se encontrava desterrado na ilha de Patmos, no mar Egeu, por ordem do imperador Domiciano. Segundo a palavra de Deus, diz, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, conforme está escrito no Apocalipse capítulo 1, verso 9. Agora, a mensagem contida neste livro, embora para muitos seja uma mensagem de fim de mundo, é, na verdade, uma mensagem de paz, de amor, de misericórdia, de reconciliação. Deus quer reconciliar-se com a humanidade. É um externo convite que Deus faz ao homem, a fim de que este se prepare para o maior acontecimento que em breve irá ocorrer. O encontro com o Senhor Jesus Cristo em glória e majestade na sua segunda vinda a este mundo. Agora, poderíamos afirmar que todas as Escrituras convergem para o livro do Apocalipse, revelando antecipadamente e em forma progressiva os acontecimentos que conduzem para os eventos finais da história da humanidade. E aqui é uma questão muito importante, porque geralmente não conseguimos enxergar no Apocalipse uma mensagem amorosa de salvação, mas é pelas profecias que o grandíssimo amor de Deus é revelado ao homem, alertando acerca dos acontecimentos futuros. E esses acontecimentos são, em geral, de caráter catastróficos, em consequência das próprias transgressões do homem às leis do Criador, sejam estas físicas ou morais. Então, por isso que quando se pensa no livro do Apocalipse, se pensa em algo negativo, mas isso é devido a que a mensagem de Deus, ao longo de séculos e séculos, advertindo o homem para colocar sua vida em harmonia com as leis, e enquanto for negligenciada a palavra dos profetas, virão os acontecimentos que todo ser humano não gosta. Agora, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, diz o Senhor: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Então, tudo está revelado para o nosso próprio bem, para preparar-nos e saber como conduzir-nos nestes dias finais da história do planeta. Agora, a experiência do povo de Israel com Deus, conforme relatado nas Sagradas Escrituras, esteve relacionada de alguma maneira com as nações vizinhas, das quais assimilaram as práticas idólatras, transgredindo assim as leis de Deus. O seu relacionamento de uma forma errada com povos pagãos trouxe sobre ele as consequências que Deus tinha anunciado com séculos de antecedências por meio dos profetas. Agora, isso é importante considerando dois aspectos, porque nós temos todo um relato hoje que num tempo foi profético, mas para nós hoje é histórico. Então, o que podemos aprender? Primeiro, podemos aprender hoje a relacionar-nos corretamente com Deus, usando como guia a história do povo de Israel. Temos todo um passado que nos mostra por que Deus não muda. Sempre a linha de Deus, o caminho de Deus é uma reta. Agora, nós temos a história do passado, então podemos pensar nas consequências que eles sofreram e evitar para o nosso tempo. Segundo ponto, podemos confirmar a certeza da palavra profética, estudando a história do mundo. Ao compararmos os fatos históricos com as profecias bíblicas,
chegaremos à conclusão que tudo tem acontecido de conformidade com a palavra de Deus. Isso que é importante. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram para o povo de Israel e para nós. Mas o que se cumpriu para o povo de Israel e para as nações, que eles se relacionaram assim bem de perto, hoje tudo isso é história. Então eu posso estudar a Bíblia e confirmar que na história se cumpriu aquilo que os profetas tinham predito. Por isso que é importante o estudo do Apocalipse nos dias de hoje. Agora, a palavra de Deus como um todo é formada por 66 livros. 39 chamados do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Foi escrito em um período de 1600 anos. Moisés, o primeiro escritor, escreveu os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, por volta do ano 1500 anos antes de Cristo. O último, escrito por João, que escreveu o livro Revelação de Jesus Cristo, mais conhecido como Apocalipse, isso foi por volta do ano 100, primeiro século. Agora, nesta obra-prima que é a Bíblia, participaram uns 40 escritores, de épocas diferentes, culturas diferentes e influência cultural diferente. Entre eles encontramos pescadores incultos, como Pedro, João, um médico, Lucas, um doutor da lei, que hoje seria um PhD em teologia, Paulo, um coletor de impostos, quer dizer, um funcionário da Receita Federal, Mateus, reis como Davi e Salomão, um estadista, Daniel, um sacerdote, Ezequiel, e também temos um boiadeiro, que era Amós, e outros tantos. É interessante que homens com níveis culturais diferentes, que viveram em épocas completamente diferentes, quer dizer, influenciados por culturas muito diferentes, todos eles apresentam uma única verdade, que não apresenta contradições e está em completa harmonia. Isto nós podemos ver que essa escritura tem um ponto em comum. A mensagem é uma só, do Gênesis ao Apocalipse. Isso que é impressionante. Na revelação profética, uma parte complementa a outra, completando assim a mensagem como um todo. Por exemplo, o livro de Daniel complementa o livro do Apocalipse, e todos outros livros contribuem para a compreensão deste livro. Isso é maravilhoso na Bíblia. Por isso que quem estuda a Bíblia, é impossível não entender que a Bíblia é a verdade. Agora, em resumo, pode-se sentir a presença de um único autor, uma única mente por trás dos escritores humanos. E o que Pedro escreveu em sua primeira epístola, no capítulo 1, versos 10 e 11, que diz: o Espírito de Cristo que estava neles. Então o Espírito de Cristo esteve presente, revelando na mente através de imagens, comunicando-se através de sonhos, e verdades que eles escreveram, que seriam para os dias deles e para os nossos dias também. Agora, o cenário da história bíblica. Isso é interessante, porque em Gênesis 46 marca o início da história do povo de Israel. Gênesis capítulo 46, versículos 2 e 3. Diz assim o Senhor: falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Assim surge a história do povo de Israel, a descendência de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Agora, onde se inicia então a história de Israel? No tempo do Egito. Eles foram para lá, ficaram cativos durante 400 e poucos anos,
e lá se multiplica a família de Jacó e cresce ao ponto de ser uma grande nação. Agora, a história do povo de Israel como nação começou no Egito, quando este país já era um império de projeção mundial. Daí em diante, sucederam os seguintes reinos que influenciaram a vida do povo de Israel. Então nós temos o Egito, o novo império, 1500 a 1085 a.C., a Assíria, novo império, 883 a 612 a.C., depois veio Babilônia, o segundo império, 612 a 538 a.C., a Média Pérsia, 538 a 331 a.C., e depois veio a Grécia, 331 a 168 a.C., Roma, 168 a.C., ao ano 476 depois de Cristo. Aproximadamente 700 anos. Foi um império que teve maior duração na história do mundo. E existe na revelação do Apocalipse mais um império. E este reino será de especial estudo neste seminário pela sua importância na revelação profética para o tempo presente, que está no Apocalipse capítulo 13. É a besta que surge do mar. Agora, durante todo este período histórico, podemos localizar os principais profetas de Deus que escreveram para o seu tempo e para os nossos dias. O que é interessante é que estes homens que viveram em épocas tão diferentes, porque do Egito até Roma a cultura mudou muito, né? Muitíssimo. Agora, todos eles escreveram as mensagens em uma perfeita harmonia. Isso que é impressionante. Quais são os profetas? Começamos com Moisés. Moisés, ele profetizou, ele agiu como mensageiro de Deus, orientando o seu povo naquele tempo, desde em torno do ano 1500 anos antes de Cristo. E nesse período, que o império dominante era o Egito. Aí veio Davi, no ano 1000 antes de Cristo. Ainda o Egito era uma nação dominante, certo? Depois vieram os chamados maiores profetas, não porque sejam maiores que os menores, mas porque eles escreveram livros com maior número de páginas. E são todos importantes, na verdade. Aí nós temos Isaías, no tempo da Assíria. Ele profetizou entre os anos 760 a 698 a.C. Depois veio Jeremias, Ezequiel e Daniel, no tempo de Babilônia. Jeremias foi no ano 629 a 585 a.C. Ezequiel, de 595 a 574 a.C. E Daniel, 603 a 534 a.C. Esses são os profetas maiores. Depois vem Jonas, na época da Assíria, e aí temos vários na época da Assíria, foi Jonas, Joel, Amós, Oseias, Miqueias, Naum, e o último foi Sofonias. Jonas foi em torno do ano 862 a.C. Joel, ano 800 a.C. Amós, 787 a.C. Oseias, 785 a 725. Miqueias, 750 a 710. E Naum, 713. E por último, Sofonias, 630 a.C. Agora, na época de Babilônia, também, que nós temos aqui um período posterior, nós teríamos Abacuque, 587 a.C., Obadias, 587 a.C., Ageu, 520 a.C. E no período da Média Pérsia, Zacarias, 519 a 487 a.C., e Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, 397 a.C., ainda no tempo da Média Pérsia. É interessante que no período da Grécia não houve profetas de Deus. E aí o próximo grande profeta foi João,
o apóstolo João, que escreve o livro Apocalipse, quando Roma era o império dominante. Isto foi no ano 95, aproximadamente, a nossa era. Bom, esses são os grandes profetas. Agora, o que a mim me impressiona muito, muito mais, é como Deus, já é um fato assim admirável, como foi construída a Bíblia, usando todos esses homens de culturas diferentes, que viveram épocas diferentes, enfim, e a própria formação deles diferente, tá? Porque eram pescadores, estadistas, reis, sacerdotes, enfim. Como foi formada a Escritura? Porque a Escritura não tem contradições. E ele é um desdobramento, sabe, por meio da profecia da história futura. E ainda mais, não tem contradições, mas um complementa o outro, sabe? Então, a verdade é uma união do todo. Isso que é impressionante. Agora, o mais impressionante é que dos manuscritos mais antigos que se conhecem são do ano 1000 aproximadamente, da nossa era. Todo o resto anterior se perdeu. Então, nós poderíamos imaginar, bom, e qual a certeza de que a Bíblia que nós temos em nossa mão hoje representa o que era no passado? Mas se nós estudarmos as principais origens das traduções modernas da Bíblia, poderemos ver que por caminhos muito diferentes se chegou ao mesmo resultado. Porque, veja, os manuscritos hebraicos antigos foram reunidos por Esdras por volta do 5º século antes de Cristo. E esse foi o cânon da Bíblia hebraica. Foi um trabalho de Esdras. Agora, desses manuscritos, Alexandre o Magno, entre o 3º e o 2º século antes de Cristo, ele ficou muito impressionado porque ele é mencionado nas profecias bíblicas de Daniel, sabe? E Alexandre o Magno pediu para que um grupo de eruditos judeus traduzissem os manuscritos em hebraico para o grego. E surge aí a versão chamada da Septuaginta, ou versão dos 70, porque foi o número de eruditos judeus que fizeram essa tradução. Então, ela é do 2º e 3º século antes de Cristo. Agora, dos mesmos manuscritos hebraicos, entre os anos 340, 420 da nossa era, depois de Cristo, São Jerônimo traduz esses manuscritos hebraicos para o latim e surge a versão conhecida como a Vulgata. Pois bem, da Vulgata houve uma série de atualizações linguísticas e aí surgiu a Bíblia da Igreja Medieval, que foi impressa por Gutenberg no século XV, oficializada pela Igreja Católica no Concílio de Trento, isso foi em 1545 a 1563, e aí foram incorporados também os livros chamados deuterocanônicos, que não fazem parte dos escritos sagrados, mas a Igreja Romana, naquele tempo, introduziu esses livros. Agora, depois disso, vem algumas edições como a Sistina e Sisto Clementina, e por último, as traduções das Bíblias católicas do dia de hoje. E interessante que se vocês comparam o manuscrito da Septuaginta, que está em grego, com os escritos católicos, eles coincidem, não tem nada diferente. Agora, por outro lado, nós temos que desses manuscritos do cânon de Esdras foi confirmado como a Bíblia hebraica foi no concílio de Jamnia, no ano 90 a 118 da nossa era. E aí surgem algumas escolas rabínicas e as três foram as mais importantes, duas foram abandonadas, como a escola palestina e a escola babilônica. E a escola de Tiberíades deu continuidade
E aí surgem outras escolas, a escola de Ben Asher e a escola de Ben Naphtali. Essa foi abandonada. Mas da escola de Ben Asher surgem outras, que é a de Moisés Ben Asher, pai. Nós temos hoje o Códice do Cairo, dos profetas, que é do ano 895. Quer dizer, é um manuscrito dos mais antigos conhecidos. E da escola de Arão, Ben Moisés Ben Asher filho, nós temos o Códice de Alepo, do ano 930, outro manuscrito antigo. Agora, do Códice do Cairo surge uma versão chamada Jacob Ben Shaim, de 1525. Desta surge o texto de Amsterdã, em 1661, 1667. Aí vem uma nova versão, revisão de Van der Koek, 1795. Aí uma revisão de Letteris, 1852. E, finalmente, o texto das Sociedades Bíblicas. Tá? Agora, se compararmos esse texto da Sociedade Bíblica, que chegou por um caminho completamente diferente da versão católica, comparando, os textos são semelhantes. Não há diferença. Agora, por outro lado, se nós pegarmos a outra linha, e de 1959, que teve Israel, adotaram usar essa versão. Compararmos é tudo igual. E agora vem o mais surpreendente. Porque os manuscritos do Mar Morto, que são do século III, II, terceiro antes de Cristo, ao século II depois de Cristo, esses manuscritos descobertos em 1947, comparando com os outros textos, não há diferença. Então, o que mostra tudo isso? Que Deus realmente cuida de sua palavra. Não somente na inspiração, na escrita, sabe, porque Ele cuidou para que os profetas colocassem as ideias de maneira que representassem mais fielmente o pensamento de Deus a respeito das coisas reveladas, mas também preservou ao longo de muitos séculos as Escrituras. É algo maravilhoso, é um milagre de Deus. Aí eu vejo que realmente não temos o que duvidar quanto às Escrituras Sagradas. Pois bem, para nós vermos que isso aqui tem uma importância capital para nós, vamos estudar uma profecia que está em Daniel capítulo 2. Essa profecia é surpreendente. Daniel capítulo 2 revela o sonho de um rei, Nabucodonosor. E o sonho do rei Nabucodonosor, que foi aproximadamente no ano 603 a.C., está relatado em Daniel capítulo 2, versículos 1 a 47. Mas, quando se tomou conhecimento de que realmente existiu Nabucodonosor, e por último que existiu Babilônia, porque aqui na Bíblia está escrito sobre Babilônia, está escrito sobre Nabucodonosor, como veremos aqui no capítulo 2. Mas somente em 1806, Claudius James Rich confirmou, através de um extenso relatório científico, que as ruínas encontradas nas colinas de Babil eram, na verdade, a antiga cidade de Babilônia. Então, até 1806, não havia nenhuma confirmação a respeito da existência de Babilônia, como é mencionado na Bíblia. E somente em 1899, Robert Caldewey, escavando nas ruínas de Babil, encontrou centenas de tijolos de paredes, muros e do próprio templo de Esagil, que traziam o nome do rei Nabucodonosor como mandatário daquelas grandes construções. Então, só em 1899 que foi confirmada a existência de um rei cujo nome era Nabucodonosor. E aí fico mais do que surpreendido, porque a Igreja Adventista no Sétimo Dia, que teve início de um grande movimento, um despertamento, por Guilherme Miller, 1833, e continua à frente, e a igreja se forma em 1863, mas em todo esse período se pregaram muito estas profecias de Daniel 2,
e afirmando a existência de Babilônia, Nabucodonosor. Mas de Nabucodonosor só houve real confirmação pelas pesquisas e os achados arqueológicos em 1899. Agora, o que ajudou muito, que esse rei era muito vaidoso, sabe? Por isso que em Daniel 4, versículo 30, está escrito, a frase dele, quando concluiu Babilônia, diz, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha majestade? E graças a isso, da vaidade desse rei, que deixou escrito em todos os tijolos seu nome, hoje temos confirmação da certeza da palavra profética. Então o sonho dele foi bem impressionante, uma estátua, como vocês observam, cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Impressionou muito. Agora, na revelação, conforme Daniel disse, a cabeça de ouro seria a Babilônia, que reinou de fato de 612 a 538 a.C. E como vocês observam nesse desenho, Babilônia era extraordinária. Tanto é que os jardins suspensos de Babilônia fazem parte das 7 maravilhas do mundo. Olha que linda era a Babilônia. É algo esplendoroso. Mas o que ficou de Babilônia? E o profeta Isaías, ele profetiza no ano, a respeito de Babilônia, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, antes de acontecer. No capítulo 13, versículo 20 e 21, nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, o arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos, porém nela as feras do deserto repousarão. Isto Isaías, se vocês se lembram, eu mencionei a data que ele profetizou, foi de 760 a 698 a.C. Então, em torno de 700 anos antes de Cristo. Mas, quando aconteceu a história de Nabucodonosor? 603, e depois disso que veio a destruição. E realmente, o que sobrou de Babilônia é isso que vocês podem ver aqui. Após 2.500 anos, os árabes, com seus animais e tendas, ainda existem, mas recusam a usar as ruínas de Babilônia como abrigo. Bom, o que acontece aí? Houve uma mudança, de acordo com a previsão profética, de que um segundo reino assumiria o poder do mundo, que foi representado pelo peito de prata, que era o Império Medo-Persa. E o que eles fizeram? Desviaram o curso do rio Eufrates, que passava pelo meio da cidade, e eles tiveram acesso à cidade pelo leito do rio. E assim entraram os exércitos. E a Média Pérsia se constitui um reino universal dos anos 538 a 331 a.C. E vejam como eram as fortalezas da Média Pérsia, inexpugnáveis. E o que sobrou da Média Pérsia? Observem essas ruínas. Não é algo impressionante? E se hoje você for visitar aquela região, você vai encontrar essas pedras aí. E as pessoas tiram fotografia. Mas, quando era um reino dominante, cidades muradas, fortalecidas, verdadeiras fortalezas, quem iria imaginar que passaria? Mas o Senhor diz que depois viria um outro reino, um terceiro, representado pelos quadris de bronze. E essa era a Grécia. A história confirma que reinou dos anos 331 a 168 a.C. E como era a Grécia? Essa bela cidade, onde há as artes, a filosofia, enfim, um desenvolvimento nas áreas humanísticas muito grande. Mas o que sobrou de Grécia? Isso que vocês observam. Ruínas, pedras espalhadas por todas partes. Por quê? Porque um quarto reino se estabeleceria conforme a profecia de Daniel, em que agora as pernas de ferro representariam o quarto reino, Roma, que domina esse mundo do ano 168 a.C.
ao ano 476. E vejam que linda era Roma. Um povo forte, com um exército poderoso, conquistador, e vejam o que sobrou de Roma. E assim chegamos ao tempo da Roma dividida, Europa, a partir do ano 476, representado por essa espécie de ferro e barro, que é o que vocês conhecem hoje na Europa. Naquele tempo eram os suevos, visigodos, os francos, saxões, os burgúndios, alamanos, lombardos, ostrogodos, érulos, e no norte da África nós tínhamos vândalos. E finalmente na profecia aparece a rocha, no sonho do rei. Bom, é interessante lermos essa profecia no livro de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 2, está relatado versículos 1 a 49. Agora, no versículo 3 diz o seguinte: Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Por quê? Porque fugiu da mente dele o sonho. E ele ficou muito perturbado. Aí ele fez chamar todos os sábios, encantadores, para lhe revelarem o sonho. De versículos 10 e 11, diz assim, versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei, e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. É interessante que eles reconheceram que eles não tinham condições de revelar. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso, que exigisse aos sábios, sabe, daquele tempo, que exigisse semelhante coisa, de algum mago, encantador ou caldeu. E observem a conclusão final. A coisa que o rei exige é difícil, sabe? E ninguém há que a possa revelar. Eles estavam conscientes diante do rei, e senão os deuses. E diz ainda, e estes não se encontram com os homens, não moram com os homens. Então, eles sabiam que não poderiam revelar ao rei. E aí o que acontece? Há um decreto de morte, porque eles deveriam, segundo o rei, revelar todos os sonhos, todas as visões e tudo mais. Mas como Daniel, em seu tempo, e muitos outros hebreus estavam cativos em Babilônia, o decreto de morte também atingiu a eles, porque eles também eram considerados entre os sábios. E aqui esses homens hebreus oram a Deus, clamam a Deus, porque seriam mortos por causa desse sonho. E o Senhor lhe revela a Daniel. E aqui no versículo 27 e 28 diz assim, o Senhor lhe revelou o sonho. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. E do versículo 31 a 45 descreve o sonho. E veja o que ele diz no versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a palha da cera no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra.
este é o sonho, também a sua interpretação diremos ao rei. Lembrem-se que o rei tinha esquecido o sonho, tinha fugido de sua mente. Por isso que ele ficou muito perturbado e assim saiu o decreto para matar os sábios. Pois bem, a continuação ele descreve o sonho. Ele diz assim, verso 37, diz: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Mas este é o sonho de Nabucodonosor, como está escrito no capítulo 2, verso 1, que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. E aí começa toda a história. Mas lembrem-se que não se sabia da existência desse rei até que passaram os anos e chegaram a esse conhecimento. Então, essa que é a parte mais surpreendente, porque Deus fala antecipadamente para que as pessoas possam depositar a fé na palavra, não somente profética, mas principalmente no que se refere ao plano da redenção. Porque Deus não veio a esse mundo, nem enviou profetas para revelar-nos o futuro, para nós ficarmos conhecendo o futuro e apenas por isso. E tomar algumas medidas em função dos acontecimentos que iriam ocorrer. Não. O problema é, a questão importante é que através das profecias Deus quer firmar nossa fé na palavra, para que por meio da palavra o ser humano possa ser salvo da destruição, da morte eterna e receber a vida eterna, porque o ser humano não foi feito para ser morto, não foi feito para morrer, ele foi feito para ter vida e vida pela eternidade. O problema está que ele entrou em pecado e o salário do pecado é a morte. Entende? Então, a importância de entender isto é que nós podemos firmar nossa confiança na palavra de Deus e, firmando a confiança na palavra de Deus, poderemos confiar no plano da redenção, que é a restauração da imagem de Deus na alma humana, transformar a mente do ser humano. Mas para isso requer fé, e por isso as profecias nos auxiliam em fortalecer nossa fé na palavra escrita. Então, Nabucodonosor era a cabeça de ouro. E observem que fala aqui: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E a história revela que depois de Babilônia vieram os medos e persas, como reino mundial. E um terceiro reino de bronze. E a história revela que o terceiro reino, depois de Babilônia, Média Pérsia, foi Grécia, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E o quarto reino, a história revela que foi Roma. Mas quando foi revelado essa sequência dos reinos? No ano 603 a.C. E quando inicia o reino de Roma? 168 a.C. Então, vocês podem ver que passaram quase 350 anos antes que existisse Roma. Quer dizer, talvez Roma era uma, duas famílias e com o passar dos séculos se multiplicaram e assumiram o domínio mundial. Então, essa é a importância da palavra de Deus. E diz a seguir, verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento,
mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Bom, o que nos conta a história? Que Roma se fragmentou e o que deu origem à Europa. E sempre esses reinos, da França, Alemanha, Espanha, etc., eles procuraram se reunificar através de casamentos. O príncipe de um casava com a princesa do outro, mas nunca chegaram a se unificar como nação. E no verso 44 diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo o sonho e fiel a sua interpretação. Olha, é muito impressionante porque tudo isto foi acontecendo da maneira predita, sem faltar em nenhum ponto, não é verdade? Agora, este notável relato, o sonho do rei Nabucodonosor, conforme interpretado por Daniel, apresenta de maneira concisa, porém com inconfundível clareza, a sequência dos impérios do mundo, desde o tempo do rei da Babilônia até o fim da história terrestre e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Esse é o ponto mais importante. Esse mundo tenebroso, terrível, em que as pessoas nascem condenadas a morrer. Isso as pessoas têm consciência porque a doença e a morte são fatos comuns que acontecem em qualquer família humana. Mas a palavra de Deus diz que existe algo mais que isso, que existe a possibilidade da morte eterna ou também da vida eterna. E aí que Deus veio para que nós tivéssemos vida e não morte. Podemos morrer para esse mundo, mas é prometida a ressurreição. E quem deu prova de que a ressurreição é uma realidade foi a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é um fato histórico. Agora bem, é interessante como tudo aconteceu, né? Agora diz, a história confirma a profecia. A soberania do mundo foi exercida por Babilônia desde o tempo deste sonho, 603 a.C., até o ano 538, quando o Império Mundial passou para os medos e persas. A vitória das forças gregas na Batalha de Arbela, em 331 a.C., marcou a queda do Império Medo-Persa, tornando-se então os gregos incontestes dominadores do mundo. Depois, na Batalha de Pydna, na Macedônia, 168 anos antes de Cristo, constitui o derradeiro esforço organizado para resistir à conquista mundial dos romanos. E nessa época, portanto, a soberania foi transferida dos gregos para os romanos, sendo definitivamente estabelecido o quarto reino. A divisão de Roma em 10 reinos é explicitamente predita na visão de Daniel e ocorreu entre os anos 351 a.C. a 476 depois de Cristo. Foi uma queda gradativa até a queda final. Carlos Magno, Carlos V, Luís XV, Napoleão e Hitler tentaram reunir os fragmentos esparsos do Império Romano, mas fracassaram. Por meio de casamentos, formaram-se laços com o intuito de fortalecer e ligar o reino fragmentado, contudo nenhum com êxito. Através de guerras, também nada se conseguiu. Persiste o elemento de desunião. Muitas revoluções políticas, econômicas e mudanças territoriais ocorreram na Europa, desde a queda do Império de Ferro, o Império Romano, 476 depois de Cristo. Até os dias de hoje, porém, continua ainda o Estado dividido. Não é interessante? Agora,
nessa profecia aparece finalmente aquela rocha que fere a estátua nos pés, esmiuça tudo e se constitui numa grande nação. Quem é a rocha? Os textos bíblicos apresentam só uma resposta. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Em Deuteronômio 32, ainda no verso 18, diz: olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu ser. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha, não há nenhuma como o nosso Deus. Quem é a rocha? Em 2 Samuel, capítulo 22, versículos 2 a 4, diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência, tu me salvas. Todos esses homens tinham convicção que a rocha era Deus. Segundo Samuel 22, verso 47, diz: vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Que linda experiência desses homens, hein? E em Isaías capítulo 44, verso 8, diz: há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Porque a rocha é algo sólido, estável, que não muda. É assim Deus. Em Atos capítulo 4, verso 11, diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E em 1 Coríntios 10, 4 diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, quem é essa maravilhosa rocha? É o Senhor Jesus Cristo. Agora, é muito interessante isto, porque nós podemos ver que esses homens conseguiram desenvolver uma fé muito profunda na pessoa de Deus, ao ponto de considerá-lo um fundamento de toda a sua existência e confiar nele não somente na sua palavra, mas em todas as circunstâncias, com respeito ao estabelecimento do reino eterno de Deus. No livro Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí terminam todos os reinos terrestres. É interessante considerar Pedro, né? O texto de Pedro eu acho fantástico, no capítulo 1, verso 19 e 21, diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, a qual fazeis bem em estar atentos, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Entende? Então, por que é importante isto? Não importa qual é a sua religião, não interessa. Pode ser muçulmano, pode ser uma religião do Oriente ou de qualquer canto da terra. Todos somos criaturas de Deus. Todos participamos de um problema comum que é o pecado, manifestado de maneiras diferentes. E o pecado nos aliena de Deus. Tá? E existe só uma forma, só um caminho. Cristo veio a reconciliar o mundo inteiro com Deus. O plano dele é salvar tanto os que nasceram na África, na Ásia, na Europa,
na América, enfim, todo ser humano se tornou objeto do amor de Deus ao vir Cristo a este mundo e morrer para nos salvar do pecado. Por que morrer? Porque ele tinha que se fazer homem para poder se aproximar do ser humano. Porque entrou o pecado. Já em Gênesis capítulo 3, falam que a primeira atitude de Adão foi se esconder de Deus. Como Deus salva um ser humano que se está escondendo e fugindo constantemente dele? O que ele fez? Se fez homem, veio ao mundo, viveu como homem, sofreu como homem, morreu como homem. Mas não havia pecado nele. E ele veio para nos mostrar como ter uma vida em que o pecado não mais domine sobre a pessoa, porque o salário do pecado é a morte. Como salvar-nos do pecado? Aí está o plano da redenção. Então, nós temos, do mesmo modo como Deus nos tem desdobrado o futuro às nações, revela-nos também o plano da redenção, que é a restauração da imagem de Deus na alma humana. São mais de 300 passagens bíblicas concernentes à primeira vinda de Jesus, mostrando aspectos do seu nascimento, vida, morte na cruz, sua ressurreição e finalmente sua ascensão ao céu. Seguem-se apenas algumas delas. Por exemplo, Isaías anuncia o ministério de João Batista, que precedeu o ministério de Cristo. Em que tempo? 760, 698 anos antes de Cristo. Isaías capítulo 40, verso 3 diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda o nosso Deus. E quando João Batista começou a pregar, lhe perguntaram se ele era o Cristo. Quem ele era? Diz, voz do que clama no deserto. Ele se identificou porque ele fez essa missão, preparar o caminho do Senhor Jesus. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, por volta do ano 397, também prediz a esse respeito. No livro de Malaquias, capítulo 3, verso 1, diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, do Senhor Jesus. E acrescenta: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora, Miqueias anunciou que o nascimento do Senhor Jesus seria em Belém, no ano 750, 710 a.C. Miqueias capítulo 5, verso 2 diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Senhor Jesus Cristo. Isaías predice que nasceria de uma virgem. Isso nos anos 760, 698 a.C. No livro de Isaías, capítulo 7, verso 14, diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Por que era um sinal? Porque naquele tempo uma mulher solteira, engravidar e ter um filho, era a maior desonra que existia para uma família e para o povo de Israel, e era apedrejada. Então, imaginem que sinal. O Senhor diz: nasceria em Belém, certo? Nasceria de uma virgem, esse é o Messias. Um verdadeiro sinal. E uma mulher de grande fé, porque não foi pequena a tarefa e a missão dela. Agora, Daniel prediz a data do batismo e a morte do Senhor Jesus, a partir do decreto da reconstrução de Jerusalém, que foi no ano 457 a.C. Isto está relatado no livro de Esdras, capítulo 6, verso 14, e capítulo 7, versículos 12 e 26. Corresponde ao ano 457 a.C., quando Artaxerxes, rei da Pérsia, autorizou a construção e reconstrução do templo e dos muros da cidade de Jerusalém. Isso está relatado em Daniel, capítulo 9, versos 21 e 27. Quando foi predito isto por Daniel entre os anos 603 e 534 a.C. Agora, Zacarias prediz que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumento,
E isso foi predito em 519, 487 a.C. Em Zacarias capítulo 9, verso 9 diz: Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, e num jumentinho, cria de jumenta. E o que aconteceu? Por isso que o Senhor Jesus foi realizando várias coisas para que se cumprissem as Escrituras. Zacarias predice que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Isso profetizou em 519, 487 a.C. E no capítulo 11 de Zacarias, versículos 12 a 13, está escrito: Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Bom, a história relatada no Novo Testamento, quando Judas entrou em desespero por ter traído o Senhor Jesus, esperando que ele se livrasse da morte, e viu que já não se livraria da morte, vai ao templo e fala para os sacerdotes que eram inocentes. E os sacerdotes falaram: esse problema é contigo, já tinham pagado o preço de 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. E ele, no desespero, arroja, lança essas moedas aos pés dos sacerdotes, e eles dizem: não, esse preço de sangue não pode ser incorporado, sabe, ao tesouro do templo, mas que comprassem a terra de um oleiro para usar como cemitério, que é o que a profecia de Zacarias predisse e se cumpriu exatamente. Agora, Davi e Isaías predizem que Cristo morreria na cruz. Davi predice isso no ano 1000 a.C., e Isaías entre os anos 760 e 698 a.C. Davi, no Salmo 22, verso 16, diz: cães me cercam, uma súcia malfeitora me rodeia, transpassa-me as mãos e os pés. Interessante. Isaías, capítulo 49, verso 16, diz: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Davi predice que suas vestes seriam repartidas e que sua túnica seria sorteada. Quando foi isso? 1000 anos antes de Cristo. O Salmo 22, 18 diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Davi predice que ele beberia vinagre na sua agonia, 1000 anos antes de Cristo. No Salmo 69, verso 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Moisés predice, ao celebrar a primeira Páscoa, símbolo do sacrifício de Cristo na cruz, que seus ossos não seriam quebrados. Isso foi 1500 anos antes de Cristo. Davi fez a mesma predição, 1000 anos antes de Cristo. No livro de Êxodo, capítulo 12, verso 46, está escrito: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não lhe fareis fora de casa, nem lhe quebrareis nenhum osso. E no Salmo 34, verso 20, escrito por Davi: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Qual era o costume da época? Crucificar uma pessoa e, para acelerar o processo da morte, ele quebrava as pernas. E foi o que eles foram fazer, porque era uma sexta-feira e logo começaria o sábado, um dia muito reverenciado pelo povo de Israel, e chegaram a quebrar as pernas dos ladrões, etc., mas o Senhor Jesus já tinha falecido. Davi predice que ressuscitaria dos mortos, isso 1000 anos antes de Cristo. Salmo 16, versículo 9 e 10, diz o Senhor: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Agora, o ponto mais importante, todas essas profecias são maravilhosas, né? Mas há um ponto.
Por que tantos detalhes em torno da vida, morte e ressurreição do Salvador do mundo? Porque isso foi predito com centenas de anos antes. 1000 anos antes, 1500 anos, 700 anos, enfim. Por quê? Certamente, porque assim ninguém poderia dizer: eu não sabia que esse Jesus que foi crucificado era o Cristo, isto é, o Messias, que havia de vir. Apesar de todas as profecias acerca da primeira vinda de Cristo, Deus, vendo a ignorância e indiferença do povo, dos seus príncipes e sacerdotes, em relação a tão grandioso acontecimento, enviou seus anjos a anunciar o nascimento do Salvador do mundo. Isto os anjos fizeram aos magos do Oriente, que buscavam compreender as Sagradas Escrituras, e um grupo de pastores de ovelhas que aguardavam o Messias. Isso está relatado no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 14. E no livro de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 7. Bom, o mesmo acontece hoje. Estamos no limiar do maior acontecimento da história deste mundo, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo em grande glória e majestade. E quem sabe disto? Existem mais de 2.500 passagens bíblicas que mostram com clareza o último capítulo da história da humanidade. Estas são apenas duas delas. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Porque até aqueles que o transpassaram vão ver, porque eles vão ressuscitar para ver o que eles fizeram, e a vinda do Senhor em glória e majestade. Deus é tremendo. Apocalipse 22, versos 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Pois bem, se já é difícil as pessoas aceitar essa realidade, apesar de todos esses registros bíblicos, que não são poucos, sabe? Vocês viram quantos textos foram lidos? Qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento da Bíblia, ele poderá chegar à conclusão que eu cheguei quando li a Bíblia. A vinda do Senhor Jesus é iminente. Agora, mais difícil então será acreditar nas profecias para os dias de hoje. Você vê esse mapa? Norte-América. Ali, 4 grandes cidades: Nova York, Chicago, Los Angeles e São Francisco. Observem como é Nova York hoje. A exceção desses 2 edifícios que são as torres gêmeas que foram derrubadas. Mas é bonito. Agora, difícil imaginar Nova York destruída. Mas observe o que diz no livro Eventos Finais, página 111. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam à prova de fogo. A cena que em seguida passou perante mim foi uma alarma de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente incombustíveis, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de pés. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Isto foi escrito em 1909, depois dos 3 grandes incêndios que destruíram Nova York no passado. Agora, isso aqui não se refere à destruição das 2 torres gêmeas, hein? Prestem atenção nos próximos textos, um pouco mais para frente. Observem agora Chicago, com esses fogos de artifícios, tá? Bonito, muito lindo. É difícil imaginar Chicago em ruínas, mas diz o Senhor. Observem Los Angeles, muito linda, essa vista de noite,
as montanhas nevadas. ¿No es bonito? También es difícil imaginar a Los Ángeles en ruínas. Mas o que está escrito? En Eventos Finais, página 113, foi escrito em 1906 esse texto. Cenas que logo ocorreriam em Chicago e outras grandes cidades também passaram diante de mim. Ao avolumar-se a iniquidade e retirar-se o protetor poder de Deus, houve tempestades e ventos destruidores. Edifícios foram destruídos pelo fogo e deitados abaixo por terremotos. Em Eventos Finais, páginas 113, 114, também foi escrito em 1906, diz: algum tempo depois disso, foi-me mostrado que a visão dos edifícios em Chicago e o ônus sobre os recursos de nosso povo para erigi-los e sua destruição era uma lição prática para o nosso povo, advertindo-os de que não deviam investir amplamente seus recursos em propriedade na cidade de Chicago ou em alguma outra cidade, a não ser que a providência divina abrisse o caminho e indicasse claramente o dever de construir ou comprar, por ser necessário a transmissão da mensagem de advertência. E observem agora. Foi feita uma admoestação similar no tocante ao ato de construir em Los Ángeles. Reiteradas vezes tenho sido avisada de que não devemos aplicar recursos na construção de edifícios dispendiosos nas cidades. 1906. Observe agora São Francisco. Olha que lindo. Não é bonito? Mas, o que diz o Senhor? A respeito do terremoto em São Francisco, 1906. O terrível terremoto que sobreveio a São Francisco, observem, será seguido de outras manifestações do poder de Deus. Sua lei tem sido transgredida. As cidades tornaram-se poluídas pelo pecado. E na página 115, Eventos Finais, também o texto escrito em 1906, diz: os juízos que já ocorreram, destruição de São Francisco foi aquele grande terremoto de 1906, constituem uma advertência, mas não o fim da punição, que sobrevirá às cidades iníquas. As profecias cumprir-se-ão com tanta certeza como vimos a desolação de São Francisco. Vocês percebem? Em 1903 foi escrito, em Eventos Finais, página 111, quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da impendente destruição de milhares de cidades agora quase dominadas pela idolatria. Queridos amigos, sabem, as pessoas pensam que Deus aceita tudo. Sabe? Não, Deus aceita tudo que a pessoa pode fazer, mas a consequência vem sobre a pessoa. A pessoa pode decidir viver deliberadamente em pecado, transgredir todas as leis de Deus, morais e também físicas. Pode, mas tem consequências. A palavra de Deus é muito clara. O salário do pecado é a morte. Não tem como. Cristo veio libertar o ser humano do pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se a pessoa insiste em permanecer em pecado, isto é, transgredindo a palavra de Deus, morrerá. Como as cidades hoje se tornaram, sabe, pecadoras assim, impenitentes, os juízos de Deus vão cair sobre todas as cidades. Veja o que diz aqui. Está próximo o tempo, isto foi escrito em 1910, em que grandes cidades serão destruídas e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. Agora, se já é difícil para muitos acreditar na profecia de Daniel, que hoje a história confirma a sequência dos impérios e tudo o que Deus falou, bom, a dificuldade é muito maior. Por que a pessoa não quer acreditar? Porque se acredita, vai ter que se render diante da palavra de Deus e vai ter que se submeter e mudar seu estilo de vida dissoluto que hoje tem. Por isso, em Eventos Finais, página 111, falando, isso foi escrito em 1906, edifícios à prova de catástrofes se transformarão em cinzas,
Vi as mais dispendiosas estruturas de edifícios erigidos e que se acreditavam serem a prova de fogo. E assim como Sodoma, como era Sodoma, pereceu nas chamas da vingança de Deus, essas suntuosas construções também se transformarão em cinzas. Os lisonjeiros monumentos da grandeza de homens serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. Queridos amigos, o mundo vai ser destruído com fogo. Isso na Escritura deixa bem claro e mostra que o mundo foi destruído por dilúvio. Morreram todos, porque não havia solução para esses seres humanos. Quando o ser humano empedernidamente insiste e persiste no pecado, chega uma hora que não há mais como salvá-lo do pecado, porque sua mente está impregnada pelas práticas pecaminosas. Então, Cristo veio salvá-lo. Cristo, para salvá-lo, precisa receber a palavra, precisa obedecer à palavra. Para obedecer, precisa ter fé, e para ter fé, precisa conhecer o amor de Deus. E aí que ele tem que procurar conhecer esse amor na cruz do Calvário. Discernir por que o Criador desse universo se fez homem, morre como um homem de uma maneira tão cruel, é porque ama o ser humano e não quer que ninguém se perca. Por mais pecador que seja, existe solução. Entendem? Agora, se a pessoa não aceita esse amor, que é um amor, sabe, que não tem como mensurá-lo, não aceita, não tem outro caminho a não ser a morte. Porque não pode viver um pecador para sempre. E gera outros pecadores. E esse pecador vai gerar outros pecadores. E o mundo sofre. E é isso que nós estamos vendo no mundo hoje. Doente, onde as famílias desestruturadas, crianças abandonadas, e as pessoas morrem de um lado e outro. Deus não fez o mundo para isso. E diz o Senhor aqui, vou reler esse texto: os lisonjeiros monumentos da grandeza do homem serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha o mundo a última grande destruição. A morte chegará a todos os lugares. É por isso que estou tão ansiosa de que nossas cidades sejam advertidas. Temos que advertir as cidades. Tem que saber que o dia da vinda do Senhor está próximo. E esse dia significa vida ou morte. Vida se aceitarem o Senhor Jesus para receber a cura da mente, ser transformada em imagem e semelhança de Deus, que é a obra que o Espírito Santo está realizando. E morte se a pessoa não quer aceitar. E aí nós temos o último minuto da história da humanidade, que é o que nós estamos vivendo hoje, e finalmente a vinda do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Como está escrito no Apocalipse 11, verso 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E assim, a vinda do Senhor, haverá um povo que estará aguardando. Não como na maioria dos desenhos que aparecem de terno, gravata, todos bem penteados, as mulheres de salto alto, enfim, não. Estaremos feitos uns andrajos, porque passaremos fome, sede, perseguição e tudo mais. Mas, quando vermos o céu se abrir e a vinda do Senhor com todos os seus anjos, e acabar com a história do pecado, e finalmente irmos para o céu, e finalmente a Nova Jerusalém, e estar para sempre com o Senhor Jesus aqui na terra, todos os sofrimentos se reduzirão a nada. Que o Senhor ajude a compreender que não existe lugar neutro. Ou escolhe a vida, que a vontade de Deus é essa, ou escolhe a morte. Que o Senhor o abençoe e escolha a vida.